Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Aí não deu para eles não entrar naquele período, daquele 64. Aí eles ficaram lá na GEB, voltaram para a atividade deles da GEB, pai e tal, 64. Então, minha participação, eu ia e voltava, de Brasília para o Rio, do Rio para Brasília. Por quê? Porque toda a parte administrativa nossa era tratada lá no Rio, no Ministério da Justiça. Então, lá no Ministério da Justiça, eu tinha uma obrigação. Eu fiquei como escrivão do inquérito do subversivo, que era o Coronel Turola, um coronel do Exército, né? Que foi criado, em cada ministério foi criado um IPM, né? Para investigar a subversão que tinha acontecido. Da Revolução? Na Revolução, que tinha acontecido no governo do João Goulart. Olha o destino. Este cara foi um dos que foi para o inquérito lá. E quem apurou o senhor? Eu. Eu que fui. E aí? Escreveu o depoimento dele. Sim. Não, aí ele tentou me tratar bem, aquela coisa, e tal. Então eu tinha essa obrigação e tinha a obrigação de fazer a parte de secretaria para o OERMAR, né? Porque o OERMAR, ele só chegava para despachar às 6 horas da tarde. Até 6 horas ele ficava zanzando por ali, pedindo para um, pedindo para outro, falando com um, falando com o outro. Fazendo a parte política, né? Fazendo a parte de fiscalização também. Às vezes eu ia com ele, às vezes não. Então, de manhã, por exemplo, eu ia muito lá para a Escola 15, porque eu vou chegar lá nela, né? Então eu ia de manhã para a Escola 15 por causa da educação física. Eu era o instrutor de educação física do corpo e era esse negócio à tarde lá do Turola e às vezes de manhã também, né? Mas então eu ia lá para a Escola 15 e tinha futebol, tinha educação física. Bom, assim foi, né? O Jacarandá gostou de ser comandante do grupamento aqui. E começou... No Forte Apache? E começou a se intitular comandante do Corpo de Bombeiros. E aí? Deu bom ali. Não deu bom não? Deu ruim? Deu ruim. Quando o OERMAR começou a perceber que o comandante do Corpo Bombeiro aqui não era mais ele, era o Jacarandá, explodiu. Aí veio 7 de setembro, né? 7 de setembro. Não tinha como desfilar. A gente tinha 2 caminhões velhos, não tinha uniforme, cada um tinha o seu uniforme, aquele tivemos antigo lá, que veio do Rio de Janeiro, né? Mas tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer uniforme novo. Tinha que fazer alguma solenidade, alguma coisa, no 7 de setembro, né? Que fosse... Tinha um desfile também, né? Naquela época já tinha um desfile? Eu não sei se tinha desfile. Porque era em 64 ainda, era muito... Mas tinha solenidade. Então, o Jacarandá pediu ao comandante lá para mandar a banda de música para cá, para mandar a bandeira brasileira para cá, porque ele queria hastear a bandeira e tocar o hino nacional, fazer uma solenidade no próprio Forte Apache ali. Neném, não vai de jeito nenhum. E nessas alturas do campeonato, toda a banda de música tinha optado, toda. Para vir para cá. Estava lá no Rio, né? Mas tinha optado. Estava lá no Rio. Estava lá na Escola 15. Não, estava lá na Escola 15. Não, ainda estava ainda estava lá
no pavilhão São Cristóvão. Ah, sim. Né? Tinha que, não, a gente fazia educação física, instrução militar, né? Profissional, com mangueira lá, aquele negócio todo, e a banda tinha desfile, desfilava com o comandante, dentro do pavilhão, né? Dentro do pavilhão. E a banda estava lá. Porém, como a banda não tinha mestre, ele convidou, porque o mestre tinha ficado, né? O maestro tinha ficado lá no Rio, era irmão do Benvenuto. Ele convidou um tenente, o último que tinha sido maestro da banda, né? Que era o Dionísio, que tinha passado para a reserva, se ele gostaria de ajudar, de ser o mestre da banda. Tudo bem. Aí conversou com o Dionísio, aí o Dionísio impôs uma condição para ele. Não, eu só fico se o Paulo José for o responsável pela administração da banda, porque eu não vou ter mais condição de administrar a disciplina da banda. Eu sei que eu viajei com essa banda pelo mundo afora aí, foi uma graça, né? Aí foi assim. Aí eu fui falar com o Aimar. Aí tem uma coisa muito particular, não sei se eu falaria. Não, se eu quiser A falar, não relação precisa. com a minha família. Não. Se eu quiser... A relação com a minha família. Porque a minha família tinha militares, talvez o mais top, depois do presidente da República. E, Pode ser honorário general? não, meu pai era médico, mas ele fez curso da Escola Superior de Guerra, ele era professor da Escola Superior de Guerra, e ele era político, sim. mexia com... Sim. Lá em casa vivia todo mundo, e eu morava numa região onde só vivia, era região de militares. Eu morava a 100 metros do quartel-general do Exército. O quartel-general do Exército, não, da residência do ministro da Guerra, que era o último foi o Lote. E ali, aqueles meninos todos dali, uma boa parte deles, que foram meus colegas de colégio, eram filhos de, na época, major, tenente-coronel, que eu tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, por aí. Então, quando eu estava nessa situação aí, o pai desses caras aqui que me conheciam desde mim, tudo general. Tudo general. E o meu cunhado, um desses, casou com a minha irmã, um desses meus amigos, casou com uma das minhas irmãs. Minha irmã, segunda depois de mim. O avô dele era o Marechal Mascarenhas de Moraes, que foi o nosso comandante na guerra. E o presidente da República tinha sido o chefe do Estado-Maior dele. Então tinha uma cobertura muito forte. Muito forte. Entendeu? E o coronel Aimar sabia disso. Porque ele ia na minha casa, ele falava que eu chegava de casa às 3 horas da manhã. Né? Aí, e o Marechal gostou muito dele, porque o Aimar contava as histórias da guerra, como é que os bombeiros tinham sido, como é que os bombeiros, por que os bombeiros de Paris são militares? Aí o Aimar contava, não, é porque assim, eles foram partisãs, foram isso, foram aquilo, blá. Aí o Marechal gostava muito dele. Sempre me perguntava, porque a gente era... A minha irmã casou com o neto dele, que foi ele que criou. Entendeu? E as nossas famílias eram muito chegadas. Então, isso teve uma contribuição extraordinária. Então, o Aimar e a maior parte do pessoal do bombeiro sabia disso. Então, eles não mexiam muito comigo, não. Não é porque eu era o cara, mas se melhor não mexer com ele, não, porque... Entendeu? Entendi. Então, era mais ou menos isso aí. Aí, o Aimar, eu fui falar com o Aimar. Por que eu tinha uma certa precedência com o Aimar? Por que o Aimar me atendia? Porque ele precisava um pouquinho de mim, né? Porque ele sabia que a qualquer momento ele podia perder o carro. Sim. E eu podia influir de uma certa maneira para ele não perder o carro. Né? Os caras sabiam disso também. Né? Então, eu ouvi falar com ele, não, comandante, não pode fazer isso não. Não, eles são nossos representantes lá. Tá certo que a gente está aqui. Mas, porra, eles têm que fazer uma solenidade lá. Não, tem que ir a banda assim, tem que ir a bandeira, tem que ir para... Aí, isso. Então você vai com eles e você vai ser responsável. Se não der certo, você vai ser punido. Tá? Aí eu falei, não tem nenhum problema, eu vou.
Aí, vamos voltar. Nessa chegada para Brasília, vieram mecânicos. E o capitão Jacarandá, que era tenente, na época, depois ele virou capitão, depois da homologia, era de máquinas e motores. O Tércio, o que morreu agora, era um cara excepcional, o Patrulha, o 950, tinha uma série deles. E o Natividade teve um papel muito importante nisso aí, porque ele conhecia o chefe da manutenção da Polícia Federal, que era o Tenente João. Ele conhecia lá do Rio, eu não conhecia. Ele conhecia o Tenente João. E ele fez, e quando a gente chegou, ele se contactou com o João, e o João passou para nós um ônibus velho que tinha lá na Polícia Federal, que estava encostado, não estava sendo usado. E esse ônibus, o Natividade com os nossos mecânicos, recuperou, pintou de vermelho e ficou um ônibus do Corpo Bombeiro. E este ônibus fazia Brasília-Rio, Rio-Brasília, de 20 em 20 dias. Por quê? Porque a escala, esses 120 bombeiros foram divididos em 3 alas, né? Ala A, ala B e ala C. Como estava todo mundo desfamiliado, vamos dizer assim, a ala A e a ala B de serviço e a ala C de folga, 24 por 24, tá? Este ônibus pegava esta ala aqui e levava para o Rio. E esta ala ficava no Rio 20 dias. Trazia de volta e pegava essa ala e levava para o Rio. E essas 2 alas aqui ficavam. Esta ala voltava e esta ala ia para o Rio. Ia revezando. Entendeu? 20 dias. Isso foi uns 3 anos, mais ou menos. Nossa. De 64, mais ou menos, a 67. Mais ou menos isso aí. Né? Então, tinha esse ônibus. Aí eu falei, então a gente vai no ônibus do bombeiro. Os motoristas eram o Tércio e o Mica, que todos já morreram, né? O Mica. E às vezes, quando um estava de férias, o outro era o Jalte, né? Tudo bem. Assim foi. Aí ele chamou o Tenente Fernandes, que era dos antigos, né? Não era da época, e encarregou. Eu fiquei encarregado da banda. Aí só veio junto no ônibus. Não podia ter erro com a banda. E ele encarregou esse Tenente Fernandes da bandeira, porque ele desconfiou que o Jacarandá ia surrupiar a bandeira. A banda ele não podia surrupiar, mas a bandeira ele ia deixar aqui. A bandeira não ia voltar para o Rio de Janeiro. Entendeu? Aí, ó, você é o responsável com a bandeira tem que voltar para o Rio de Janeiro. Tudo bem. Viemos para Brasília, né? Para a solenidade de 7 de setembro. Fizemos uma apresentação maravilhosa em Goiânia, no Palácio das Esmeraldas, lá de Goiânia. Fomos para Goiânia, mas foi um sucesso extraordinário. Nós ficamos 3 dias aqui em Brasília, ou 4, né? No último dia, no dia de voltar, nós marcamos para sair daqui do Brasil, eu estou em Brasília, sair daqui às 5 horas da tarde. Porque a gente normalmente viajava à noite. Porque ia descansar e não tinha. Porque a viagem era longa. Não era essa viagem agora. A estrada era horrível, né? E o ônibus era um ônibus velho, pô, né? E não parava, a gente vinha direto. Às vezes, uma vez que outra parava em Belo Horizonte, mas era muito difícil, né? Vinha direto. Parava só para abastecer, ou para fazer um lanche, uma coisa qualquer. E aí, todo mundo chegou. 3 da banda que não apareceram. 3. Nós 80, o pistonista, que era o Walter, era um excepcional, né? Mas eram excelentes profissionais. Nossa, os caras eram orquestra brasileira, lá no Rio de Janeiro. A banda de nós era uma banda fantástica, fantástica. E o Coronel Paulo José esperando. Não, o Coronel o quê? O primeiro tenente Paulo José esperando. E o Jacarandá já estava começando a ficar nervoso também, né? Aí, quando foi lá para umas 6 horas, desapareceu. E o tenente, lá quando ele pegou a bandeira. Pegou. Aí tá. O Tércio e o Mica lá, o Tércio na direção e o Mica de lado, porque eles iam revezar. 2 horas para cada um, mais ou menos, 3 horas. Tudo bem. E eu e o tenente sentado no primeiro banco, atrás do motorista, que no primeiro era o Teco.
Tá bom. Saímos de Brasília, os caras lá atrás e nós tocamos o braço. Fomos embora. Quando chegou mais ou menos ali em Cristalina, que são mais ou menos 100 quilômetros de Brasília, né? Sim, 130 quilômetros. Eu estava sentado na janela e o Fernandes no corredor. E ele era muito mais velho que eu, né? Aí eu falei, Fernandes, onde é que você botou a bandeira? Rapaz, uma bandeira? A bandeira, pô, onde que é a bandeira lá? Vamos voltar. Não, eu deixei a bandeira em Brasília, vamos voltar. Aí eu falei, não vamos voltar não, pô. Nós já estamos a 100 quilômetros, voltar 100 quilômetros para andar mais 300 quilômetros, tu vai se explicar para o comandante lá, vamos chegar em Brasília, quando chegar. Não, tu não pode fazer isso. Não posso? Já está feito, cara. O teste lá na frente começou a rir. E ele falou, eu fui falando tanto, tu tá lascado, o comandante vai te prender, vai te dar uns 30 dias. Nem. Teve uma hora que ele falou, se você falar mais uma palavra aqui, eu dou um murro na sua cara. Aí eu queitei, deixa pra lá. Vambora. E ele, coitado, ele suava, aí não sei o que. Como é que eu fui esquecer essa bandeira? E tá aí, né? Bom, quando chegou, porque quando a gente chegava em Juiz de Fora, a gente parava mais tempo, porque já era... Era longo. Daqui a Belo Horizonte a gente foi agora... 700 quilômetros. Nós fomos para Brumadinho, agora gastamos 11 horas, 12 horas. E do Rio, e até o Rio eram umas 500 quilômetros. Dava 1.200 e poucos quilômetros, né? Só gastava quase 24 horas de ônibus. Era 24 horas. 24 horas. Nesse ônibus, né? Era 24 horas, 24, 25 horas. Depende, às vezes dá um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí tá. Paramos lá em Belo Horizonte, aí eu comecei... Vou fazer uma sacanagem com o Fernandes. E a gente era moleque naquela época, né? Tô tenente. Eu era com 23 anos, cara. Era moleque de 24 anos, 64. Era moleque de tudo, pô. Aí tudo bem, aí eu fui bolando. Até chegar no Rio de Janeiro, levou mais umas 4, 5 horas, né? Deu tanto certo que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, quando a gente entrou no pavilhão de São Cristóvão, que tinha um oficial de dia no pavilhão de São Cristóvão. O oficial de dia era um cara da minha turma. Manieri, esse que morreu agora. Esse que morreu agora, dia 28. Né? Que era moleque de tudo. E se eu contar as histórias dele, você vai morrer de rir de tanta coisa que ele... Aí a gente desembarcou do ônibus, eu chamei ele, Manieri, vem cá. Tinha um telefone lá em cima no mezanino, tinha um telefone aqui embaixo onde ficava a guarda. Tu vai lá em cima e liga para cá, para baixo que eu vou atender. E não falei nem o que é. Liga para cá que eu vou atender. Aí, mas o que é? Não, liga lá. Não precisa nem ouvir o que eu vou falar. Né? Liga lá. Aí ele ligou. Sim, coronel. Sim, coronel. Como se fosse coronel Renato. Não, tudo bem, foi ótimo, a viagem foi muito boa, não sei o quê, manda, fizemos uma apresentação, aí ficou contando, não tinha ninguém do outro lado da linha, né? Paraná. Aí, como? A bandeira e o tenente estava do meu lado. Coronel, essa aí eu vou falar uma coisa para o senhor, o tenente esqueceu a bandeira lá em Brasília. Pois não, como se ele estivesse acabando comigo. Pois não, coronel, sim senhor, coronel, pois não, coronel, sim senhor. E ele com os olhos desse tamanho assim, não, cara, tudo bem. Aí desliguei. O Fernando, o comandante mandou recolher você lá no gabinete dele, você ficar preso até ele chegar aqui na segunda-feira. Porque isso foi no sábado, ainda tem mais esse detalhe. A gente saiu do Brasil na sexta-feira, chegou lá no sábado. Aí chamei o Manieri, o tenente está preso, leva ele lá. Leva lá para o alojamento. Não era alojamento, era o mezanino onde tinha agora. Aí eu fui lá, tinha chuveiro lá, tinha tudo, tomei banho, meu pai foi me pegar, né? Aí quando meu pai chegou, que eu vi, aí eu, Manieri, chama lá o Fernando. Aí ele chegou, debruçou ali mesmo, Fernando, é sacanagem, tu não está preso não, pode ir embora. Aí ele ficou feliz. Nossa, ele ficou feliz, é que ele matava de raiva daquele coisa. Bom, então essas são particularidades para a gente descontrair um pouquinho, porque é pesado, né? Falar isso tudo aí é pesado. Tá bom. Aí, forte a paz.
Não, aí voltamos para Votaram. o Rio, tá tocando lá no Rio, tá? O Osmar tá se virando lá, tá procurando isso, procurando E ele aquilo. comandante do bombeiro. Ele é comandante do bombeiro. Jacarandá aqui em Brasília também se movimentando. Aham. Né? Aí, meu camarada, pintou o que não podia ter pintado. O governo federal mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei que colocava o Corpo de Bombeiros na Polícia do Distrito Federal e colocava a Polícia do Distrito Federal no Departamento Federal de Segurança Pública, não era nem mais no Ministério, era no Departamento Federal de Segurança, e transferia esta polícia para a Prefeitura do Distrito Federal. Então a gente ia passar de federal para estadual, voltava a federal e ia ser municipal. Ia ser subordinado à polícia. Não só subordinado à polícia, e a polícia subordinada ao prefeito, que era o Plínio Cantanhede, né? Rapaz, quem era? Plínio Cantanhede. Plínio Cantanhede. Cantanhede. Prefeito de Jardineiro. Rapaz, aí a gente doidou, né? Pai, não pode, não dá. Pô. Ó, a partir da... Eu já estava com Matoso nessa época, que a gente já tinha... Aí teve escolha do terreno, e na Nova Cap, não sei o que, não consegui nada. Aí tem um monte de história aí nesse meio aí, que eu não posso contar. Isso o próprio Jacarandá que escolheu o terreno? Não, tudo foi eu que escolhi. O senhor? Todos os terrenos que... Até menos Ceilândia, essas que não existiam, não, né? Claro, mas os outros todos, quartel central, academia, que todo aquilo ali foi eu que escolhi. Aí entrou lá. Aí nós fomos para o Congresso. Eu, Matoso e o senhor voltou do Rio de Janeiro, senhor? Não, eu vim direto para cá. Pra cá Aí eu fiquei aqui em Brasília, direto. Isso a partir de setembro. Setembro de 64. O senhor veio para cá? Direto. O coronel Osmar Pinheiro já falou, ó... Lá e cá. Mas eu direto. Congresso Nacional direto. Né? Conversava com o... Aí o Matoso um dia, nessas alturas, eu já tinha arrumado uma namorada e de vez em quando eu dormia lá na casa dela. Né? Era um apartamento na 107 e ela era viúva. Ela era nova, mas era viúva de um que foi ex-governador lá do estado do Rio de Janeiro, Roberto Silveira. E ela morava num apartamento na 107 Sul. E o Matoso tinha uma namorada que também morava na 107 Sul. Então a gente ficava próximo, dormia próximo. E além dela, tinha um deputado, que era muito meu amigo lá do Rio, Benjamin Fará, que ele me ofereceu o apartamento dele, porque ele vinha só na quarta e quinta, né? Ele falou, não, então a gente conversou ali no Congresso, né, nesses dias, não, você pode ficar lá em casa. A única coisa que você não pode é no meu quarto, mas o resto você pode usar o apartamento direto, que era um apartamento funcional, que era lá na 107 também. Então ficou fácil para a gente ali se articular. E um dia o Matoso me ligou e falou, vou passar aí que nós vamos na casa do deputado que é o relator do projeto. O Matoso era... O Matoso era esse da PM. Tenente também. Tenente, só que ele era 1000 vezes mais experiente do que eu, 1000 vezes mais malandro do que eu, aprendi demais com ele. Demais. O cara desenrolado. Muito. E era mais velho que eu também. Né? Mas ele era de escola, não era de antigo não. Aí Matoso foi lá em casa. Aí nós fomos na casa desse deputado. Metemos o dedo na campainha do deputado lá. Pá! Aí o deputado atendeu. Magalhães Melo de Pernambuco, da Arena, que só tinha 2 partidos, né? Arena e MDB, na época. Aí tá em cima do deputado, e pá, que não podia, o Matoso, porque o Matoso falou, eu falei. Convencemos o deputado. Aí o deputado falou pra gente assim, então é o seguinte, eu vou fazer um substitutivo, porque nós falamos para ele que não podia ser polícia de Brasília, porque Brasília era só o plano piloto. Tinha que ser polícia do Distrito Federal, se fosse. Isso foi um argumento definitivo. E que a polícia, muito foi em cima da polícia militar. Porque a polícia militar era uma força armada. Ele não entendia nada de força armada, né? E que ia dar ao prefeito um poder na capital do Brasil que ia contestar com o exército, não sei o quê. Foi um papo de cerca Lourenço mesmo, mas que convenceu o deputado. Né? Aí o deputado falou com a gente assim, então é o seguinte, eu vou fazer um substitutivo e vou levar para a comissão e vou pedir preferência. E se der a preferência,
esse vai ser votado no meu projeto. E vocês vão fazer os projetos comigo. E a gente foi para a casa dele uns 2 ou 3 dias lá e arrumamos tudo direitinho porque a gente queria, né? Inclusive, a gente voltando para o Ministério da Justiça, nesse projeto. Aí ele impôs uma condição para nós. Vocês não podem falar para ninguém, porque isso vai ser uma bomba. Eu sou da Arena, ele era da Arena, né? Eu vou contrariar o governo. Naquela época não era para contrariar o governo, ninguém contrariava o governo, era um governo forte mesmo, né? Não contrariava, né? Tudo bem. Eu não falei nada com ninguém, e nem ele me matou, nem com o deputado, que depois ele me cobrou pra caramba. Pô, você de meu apartamento, você não teve nem consideração, né? Depois do fato passado, né? Mas tudo bem. Aí fomos para a votação. Ele era o relator, né? Pediu preferência para o substitutivo dele, que era esse substitutivo. Eu não sei se ele tinha feito algum trabalho, porque a gente não fez trabalho nenhum, a gente não falou com ninguém. Aí começou a votar. E todo mundo começou a votar no substitutivo dele. E o quórum naquela época eram 205 deputados, né? Para ter a sessão. E aí foi votando. Aí separou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros como queria. Não, já estava separado. Nós separamos. Polícia Militar era uma coisa e Bombeiro era outra. Né? E a gente voltava para o Ministério. Era aquele que era antigamente. Era o antigo, né? Não tinha novidade nenhuma, mas era o antigo. Né? Porque depois é que iam vir as leis que iam regulamentar. Ali era uma reorganização do Departamento Federal de Segurança Pública. E a gente estava saindo do Departamento Federal de Segurança Pública. A gente não queria ficar no departamento e nem muito menos depois ir para a prefeitura. Entendeu? Por isso queria ficar na União. E se você não entender o contexto, pô, mas que loucura é essa? Vocês não querem ser, vocês são isso, não são aquilo. O que vocês eram afinal? Não era nada? Isso, era assim. Bom, resultado. 180 a favor do substitutivo e 20 contra. Então, 200 votos. Faltavam 5 para a gente ganhar, né? Para a gente ganhar. Aí o deputado, que era o líder do governo, era o Rui Santos, lá de Minas, retirou a bancada. Aí o quórum caiu. Quando o quórum caiu, a sessão foi derrubada. Aí nós perdemos. Não aconteceu nada, né? O projeto caiu o quórum, não teve votação. Ele entraria numa outra, só que o governo ia se articular, porque o governo foi pego de surpresa, né? Rapaz, eu virei uma arara naquele dia. Matoso, vou acabar com esse deputado. Não é isso assim não. Por isso que eu falava, ele era malandro pra caramba, eu era um tremendo bobo. Era novinho. Não, Paulinho, não é assim não. Vamos lá, rapaz, vamos lá conversar com eles, vamos falar, vamos agradecer a eles, tudo que a gente vai dizer que a gente entendeu. Mas é assim, Matheus. Cara, porque depois nós vamos precisar deles. De novo. Isso aqui não está resolvido agora não. Isso aí tem muita coisa. E assim foi. Aí a gente foi para a chapelaria, aí estavam lá reunidos, inclusive estava o Costa Cavalcante, que era general do Exército, e era muito ligado na presidência, né? E aí a gente foi lá, agradeceu, falando, pai e tal. Pois é, lamentável. Aquela conversa de política, né? Aí o Costa Cavalcante perguntou pra gente, mas vem cá, como é que é essa história aí? Conta isso pra gente. Aí a gente contou pra ele. E ele foi a nosso favor. O que aconteceu? O governo tirou o projeto da Câmara, trocou o relator, né? E aí botou um relator que tinha sido comandante da Polícia Militar, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Peraque Barcelo, né? Peraque Barcelo. E aí a gente teve acesso a ele lá no próprio... Quer dizer, aí a gente perdeu a guerra. Não, a gente perdeu a batalha, mas a gente não perdeu a guerra totalmente. Porque nós, com o Peraque Barcelo, aqui está o que nós íamos ser. Eu tenho ele aqui, o que os bombeiros aqui no Brasil iam ser. Depois a gente mostra, né?
mas tá aqui, né? Tá O que, aqui. que a gente ia ser? A gente ia ser comandante de... Tudo civil. Era tudo civil. Não tinha militar. Tudo civil. Comandante de esquadrão, o sargento era ser monitor. E não sei o que lá, né? E o efetivo ia para 2.848, uma coisa assim. Mas era tudo civil. Era bom, cara. Mas só que a gente não se enquadrava, né? Ganhava igual a delegado. O delegado ganhava bem, a gente ganhava uma merreca, né? Era delegado. Não era ruim, não. Não era ruim. 2.848 naquela época, pô, né? Comandante, não sei o quê. Agora tinha uma coisa. Tudo tinha que ter nível superior. Ninguém tinha, só eu. Porque eu tinha feito o curso de educação física. O Elias estava fazendo o curso de Direito no Rio de Janeiro, mas ainda não estava formado. Então ninguém poderia entrar naquele corpo bombeiro civil. Mesmo que fizesse uma coisa qualquer lá, não podia. Aí veio o Perac Marcelo e o Osmar era muito amigo dele. Porque quando o Osmar foi comandante lá do Rio, ele também era comandante lá de Brasília. Aí o Osmar veio e sentamos. E aí ele retirou a gente daquele quadro, e retirou a gente da polícia, né? E botou a gente autônomo. Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Então, essa lei foi aprovada no dia 16 de novembro de 1964. Então, a partir daí, desse dia 16 de novembro, o Corpo Bombeiro do Distrito Federal voltou a existir. Dia 16... E separado, né? Polícia do lado, Militar, separou. Vem aqui, eu te mostro depois, um dia qualquer, que não vai dar tempo, né? Separou. E nós saímos daquela situação, mas não saímos porque aí foi uma questão que nós não conseguimos. Nós não saímos da situação de entrar na prefeitura. Entendeu? Porque aí a Polícia do Distrito Federal, da qual estava lá a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, no dia 31 de janeiro de 1966, seriam transferidos para a Prefeitura do Distrito Federal, né? Só que nós íamos ter os nossos quadros, a nossa organização resolvida em outra lei. Aquela lei não atingia a gente só ia ir para lá. Mas pertencendo a... Por enquanto a ia União? ficar... Não. A Federal? Não. Não. Até aquele momento ali, a gente continuava preso lá no Departamento Federal de Segurança Pública. Tá? Mas não naquela situação anterior de pertencer à prefeitura, à polícia e não pertencer à polícia né? E subordinado à prefeitura. Não, o departamento não ia ser subordinado à prefeitura. Só a gente é que ia. Nesse primeiro projeto estava escrito isso também, que em 66 a gente iria. A polícia de Brasília, que era o original, iria para a polícia, para a prefeitura. E a gente foi depois, né? A gente foi para a prefeitura, tá? Mas a gente conseguiu uma meia água, uma meia sola, né? Nós não ficamos sem independência, mas ao mesmo tempo não saímos da situação de ir para a prefeitura. Nós não conseguimos isso, tá? Isso foi em 60. Aí veio a regulamentação. E na regulamentação disse que nós não tínhamos mais autonomia. Era autonomia relativa, porque todo o nosso orçamento era próprio nosso. Quem administrava éramos nós, entendeu? Éramos nós. E aí tinha dinheiro. E tinha dinheiro tanto que sobrava. Sobrava dinheiro, mas não tinha dinheiro nem para equipamento, nem para construção para construção de nada. Despesa de capital não tinha. Só tinha despesa de pessoal e custeio. Né? E aí, o general Rio Grande do Cruel, que era o diretor-geral do DFSP, deu 30 dias de cadeia no Coronel Osmar. Tirou ele do comando. Ilegal isso aí, porque ele não era subordinado dele. E deu 30 dias de cadeia. E ele foi... O senhor também? Não.